Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulos 1 ao 4, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. 1 Samuel, capítulo 1. Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte de Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, um efrateu. E ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado seu ventre. E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava. Por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que tu choras? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se num assento junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos Exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. E sucedeu que quando ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Ora, Ana falava em seu coração. Somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso ele pensou que ela estivesse ébria. E Eli disse a ela: Por quanto tempo ficarás ébria? Afasta-te de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial, pois a profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E ela disse: Que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava triste. E eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor, e retornaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Portanto, sucedeu que, quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu à luz um filho e chamou seu nome Samuel, dizendo: Porque eu o pedi ao Senhor. E o homem Eucana e toda a sua casa subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o seu voto. Porém Ana não subiu, pois ela disse ao seu marido: Não subirei até que o menino esteja desmamado, e então eu o trarei para que ele possa aparecer diante do Senhor e lá habitar para sempre. E Eucana, seu marido, disse-lhe: Faz o que te parecer bem. Espera até que o tenhas desmamado. Somente o Senhor estabeleça sua palavra. Assim a mulher ficou e amamentou seu filho até que o desmamou.
E quando ela já o tinha desmamado, ela o fez subir consigo com 3 novilhos e um efa de farinha e uma garrafa de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló. E a criança era pequena. E eles mataram um novilho e trouxeram a criança até Eli. E ela disse: Ó meu Senhor, como vive a tua alma, meu Senhor, sou eu a mulher que aqui se pôs de pé diante de ti, orando ao Senhor. Por esta criança eu orei, e o Senhor concedeu a minha petição que a ele eu fiz. Portanto, eu também o concedi ao Senhor. Enquanto viver, ele será emprestado ao Senhor. E ali ele adorou o Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 2. E Ana orou e disse: Meu coração exulta no Senhor, meu chifre é exaltado no Senhor. Minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, porque eu exulto na tua salvação. Não há nenhum santo como o Senhor, pois não há nenhum além de ti. Tampouco há uma rocha como nosso Deus. Não faleis mais com tanta soberba. Não deixeis que a arrogância saia da vossa boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento, e por ele as ações são medidas. Os arcos dos homens poderosos são quebrados, e os que são pisoteados são cingidos com vigor. Os que estavam fartos alugaram-se a si mesmo por pão, e os que estavam famintos cessaram. De modo que a estéril deu à luz 7, e aquela que tem muitos filhos é enfraquecida. O Senhor mata e faz viver, ele faz descer ao sepulcro e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, ele traz abaixo e exalta. Ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume para colocá-los entre os príncipes e fazê-los herdar o trono da glória. Pois os pilares da terra são do Senhor, e ele estabeleceu o mundo sobre eles. Ele guardará os pés dos seus santos, e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. Os adversários do Senhor serão quebrados em pedaços. Do céu ele trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o chifre do seu ungido. E Eucana foi a Ramá para sua casa, e a criança ministrava ao Senhor diante de Eli, o sacerdote. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial, eles não conheciam o Senhor. E o costume dos sacerdotes com o povo era que quando qualquer homem oferecesse sacrifício, o servo do sacerdote vinha, enquanto a carne estava em fervura, com um gancho para a carne de 3 dentes em sua mão. E ele o lançava na panela, ou tacho, ou caldeirão, ou pote. Tudo que o gancho de carne trazia para o alto, o sacerdote tomava para si. Assim faziam em Siló a todos os israelitas que para lá iam. Também antes de eles queimarem a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: Dá a carne para o sacerdote assar, pois ele não terá carne mal cozida de ti, porém crua. E se qualquer homem lhe dissesse: Que não falhem em queimar a gordura neste momento, e depois toma tudo o que desejar a tua alma, ele então responder-lhe-ia: Não, mas tu me darás agora, senão tomá-la-ei à força. Por isso o pecado dos jovens era muito grande diante do Senhor, pois os homens abominavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava diante do Senhor, sendo criança, cingido com um éfode de linho. Ademais, a sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e lá trazia de ano a ano, quando ela subia com o seu marido para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua esposa e dizia: Que o Senhor te dê semente desta mulher pelo empréstimo que é emprestado ao Senhor. E eles seguiam para a sua própria casa. E o Senhor visitou Ana,
de modo que ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ora, Eli era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. E ele lhes disse: Por que fazeis vós tais coisas? Pois ouço de todo este povo sobre o vosso mau proceder. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Se um homem pecar contra o outro, o juiz o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, eles não atentaram à voz do seu pai, porque o Senhor os mataria. E o menino Samuel cresceu e tinha o favor tanto do Senhor como também dos homens. E veio um homem de Deus até Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor: Não apareci eu claramente à casa do teu pai quando eles estavam no Egito, na casa de Faraó? E eu os escolhi de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para ofertar sobre o meu altar, para queimar incenso, para vestir um éfode diante de mim. E eu dei à casa do teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel feitas pelo fogo. Por que chutais o meu sacrifício e a minha oferta, que tenho ordenado em minha habitação, e honra os teus filhos acima de mim, para fazer-vos gordos com a principal de todas as ofertas de Israel, meu povo? Por isso o Senhor Deus de Israel diz: Eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa de teu pai deveria andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: Esteja isso longe de mim, pois honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão pouco estimados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, e não haverá sequer um velho na tua casa. E tu verás o inimigo da minha habitação em toda a riqueza que Deus dará a Israel. E não haverá um velho sequer na tua casa para sempre. E o teu homem, a quem não cortarei do meu altar, será para consumir os teus olhos e para afligir o teu coração, e todo o incremento da tua casa morrerá na flor de sua idade. E isto será um sinal para ti, que sobrevirá aos teus 2 filhos, sobre Ofne e Finéias. Em um dia morrerão ambos. E levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará de acordo com aquilo que está no meu coração e na minha mente. E para ele edificarei uma casa segura. E ele andará diante do meu ungido para sempre. E sucederá que todo aquele que for deixado na tua casa virá e se agachará diante dele por um pedaço de prata e um bocado de pão, e dirá: Põe-me, rogo-te, em um dos ofícios dos sacerdotes, para que eu possa comer um pedaço de pão. Primeiro Samuel, capítulo 3. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e seus olhos começaram a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: Aqui estou eu. E ele correu até Eli e disse: Aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: Não chamei, deita-te novamente. E ele foi e se deitou. E o Senhor chamou mais uma vez: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele respondeu: Não chamei, meu filho, deita-te novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel novamente pela 3ª vez.
E ele se levantou e foi até Eli e disse: Aqui estou eu, pois tu me chamaste. E Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Por isso disse Eli a Samuel: Vai, deita-te, e sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou em seu lugar. E o Senhor veio e levantou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um que a ouvir. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, também levarei a cabo. Pois eu lhe disse que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram-se vis e ele não os refreou. E por isso jurei à casa de Eli que a iniquidade da casa de Eli não será purgada com sacrifício, tampouco com oferta para sempre. E Samuel permaneceu deitado até a manhã e abriu as portas da casa do Senhor. E Samuel temeu apresentar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: Aqui estou eu. E ele disse: Que coisa que o Senhor te disse? Rogo-te que não a ocultes de mim, que Deus assim te faça, e ainda mais, se ocultares de mim qualquer coisa de todas as coisas que ele te disse. E Samuel lhe contou todo o detalhe, e dele nada ocultou. E ele disse: É o Senhor, que ele faça o que lhe parecer bem. E Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel fora estabelecido para ser um profeta do Senhor. E o Senhor apareceu novamente em Siló, pois o Senhor revelou-se a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 4. E a palavra de Samuel veio para todo Israel. Ora, Israel saiu para lutar contra os filisteus e acampou ao lado de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeque. E os filisteus colocaram-se em ordem contra Israel. E quando se engajaram na batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus. E eles mataram cerca de 4.000 homens do exército no campo. E quando o povo chegou ao campo, os anciãos de Israel disseram: Porque o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus. Removamos a arca do pacto do Senhor em Siló até nós, para que, quando vier para o meio de nós, possa nos salvar da mão dos nossos inimigos. Assim o povo enviou a Siló para que trouxesse de lá a arca do pacto do Senhor dos Exércitos, que habita no meio dos querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, lá estavam com a arca do pacto de Deus. E quando a arca do pacto do Senhor veio para o acampamento, todo Israel bradou com um grande brado, de modo que a terra voltou a ressoar. E quando os filisteus ouviram o barulho do brado, disseram: O que significa o barulho deste grande brado no acampamento dos hebreus? E eles compreenderam que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento. E os filisteus ficaram temerosos, pois diziam: Deus chegou ao acampamento. E diziam: Ai de nós, pois até hoje não houve tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes deuses poderosos? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas no deserto. Sejam fortes e comportai-vos como homens, ó vós filisteus, para que não sejais servos dos hebreus, como eles vos foram. Comportai-vos como homens e lutai.
E os filisteus lutaram, e Israel foi ferido, e eles fugiram, cada homem para sua tenda. E houve um massacre muito grande, pois de Israel tombaram 30.000 homens a pé. E a arca do pacto foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. E ali fugiu do exército um homem de Benjamim, e chegou a Siló no mesmo dia com as suas vestes rasgadas e com terra sobre sua cabeça. E quando chegou, eis que Eli estava sentado sobre um assento junto à beira do caminho observando, pois o seu coração tremia pela arca de Deus. E quando o homem adentrou a cidade e a ela anunciou, toda a cidade irrompeu em brados. E quando Eli ouviu o barulho do brado, disse: O que significa o barulho deste tumulto? E o homem entrou apressadamente e contou a Eli. Ora, Eli tinha 98 anos de idade e os seus olhos estavam turvos, de modo que não conseguia enxergar. E o homem disse a Eli: Eu sou aquele que saiu do exército e hoje fugi do exército. E ele disse: O que se fez lá, filho meu? E o mensageiro respondeu e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e também houve um grande massacre no meio do povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu, quando ele fez menção à arca de Deus, que ele caiu para trás do assento, ao lado do portão, e o seu pescoço quebrou, e ele morreu. Pois era um homem velho e pesado, e ele havia julgado Israel por 40 anos. E a sua nora, a esposa de Finéias, estava com criança próxima do parto. E quando ela ouviu as notícias de que a arca de Deus fora tomada, que seu sogro e o seu marido estavam mortos, ela se curvou e entrou em trabalho de parto, pois suas dores lhe sobrevieram. E chegada a hora da sua morte, as mulheres que estavam de pé junto a ela lhe disseram: Não temas, pois deste à luz um filho. Porém ela não respondeu, tampouco levou isto em conta. E ela deu ao filho o nome de Icabod, dizendo: A glória partiu de Israel, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E ela disse: A glória partiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Hoje completamos mais um dia de leitura programado no nosso plano de leitura bíblica, que você pode fazer o download no link que está na descrição desse vídeo. Junte-se a nós para fazer diariamente a sua leitura bíblica. Aproveite para incentivar a outras pessoas a fazer essa leitura. Muitas pessoas preferem ter o áudio para fazer a sua leitura acompanhada, e você pode ajudá-las compartilhando esse canal. Aproveite para deixar o seu like no vídeo, e se ainda não fez, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, comigo, com todos nós.